Olá! O nosso grupo funcional de hoje são os ácidos carboxílicos. Quando a gente pensa no ácido carboxílico, a gente tem essa representação. Então, a gente tem um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e esse mesmo átomo de carbono está ligado a uma hidroxila, ou um OH. O que caracteriza o poder ácido dessas nossas substâncias é justamente esse hidrogênio aqui que está diretamente relacionado e ligado a esse nosso oxigênio, e quando a gente coloca esse composto em água, a gente tem a liberação do nosso íon hidrônio ou simplesmente H+, assim como a gente tem lá nos ácidos inorgânicos, tá? O que a gente sempre precisa lembrar quando a gente olha essa representação é que o nosso ácido carboxílico, ele pode ter nesse R qualquer cadeia carbônica principal. Então essa nossa R pode ter 1, 10, infinitas quantidades de átomos de carbono. Isso daqui então é a caracterização do nosso grupo funcional ácido carboxílico. Para a gente dar a nomenclatura dos nossos ácidos, a gente vai seguir então sempre o mesmo padrão lá dos nossos hidrocarbonetos, com algumas pequenas diferenças. A primeira sempre vai começar o nome com a palavra ácido. Então a gente já caracteriza que ele é um ácido. A nomenclatura, a quantidade de carbonos, então mantém. Então, et, porque a gente tem 2 átomos de carbono, an, porque a ligação entre esses nossos átomos de carbono é simples, e sempre vai terminar em oico. Então, sempre que a gente for pensar em um ácido, a gente vai ter ele finalizando com oico. O nosso ácido etanoico é um dos ácidos carboxílicos mais famosos, é o nosso ácido do vinagre. Então, provavelmente, vocês já devem ter experimentado ou já devem ter ouvido falar dele. Esse daqui é o ácido que a gente tem, então, lá no vinagre. Popularmente, ele é chamado de ácido acético. E se o nosso composto tiver uma ramificação, como que a gente faz a nomenclatura? Então, obrigatoriamente, sempre o nosso grupo funcional do nosso ácido carboxílico, ele vai estar sempre nas extremidades. Consequentemente, ele vai ter sempre o menor número possível. Então, ele sempre é quem vai mandar na nossa cadeia. Então, ele vai ser 1, 2, 3. E o restante a gente mantém igualzinho, com a diferença de que tem que começar com a palavra ácido. Então, eu começo lá com a palavra ácido, identifico onde que está essa minha ramificação, então ele está no carbono 2, então eu coloco aqui 2-metil, e eu continuo com a minha nomenclatura normal. Como eu tenho 3 átomos de carbono, esse daqui vai ser o prop, an, e por ser um ácido carboxílico, propanoico. Importante, não é necessário a gente identificar em qual grupamento, em qual carbono que está o nosso ácido carboxílico. Justamente pelo fato dele estar na extremidade, a gente já subentende que ele tem o menor número. Coloquei mais um ácido carboxílico aqui, mas com uma cadeia maior, e aqui a gente vai ter 2 ramificações. Então, novamente, a nossa contagem sempre vai começar aqui pelo nosso grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, a gente vai identificar que a gente tem 2 ramificações. Uma que está no carbono 5 e a outra que está no carbono 4. Na hora da gente dar essa nomenclatura, a gente sempre segue a nossa ordem alfabética. Então, como que vai ficar? Ácido, justamente pela identificação do nosso grupo funcional. E aí, quem que vem primeiro? Esse daqui, ele é um metil, e esse daqui, ele é um etil. Então, a gente tem 4 etil, 5 metil. Minha cadeia carbônica principal tem 6 átomos de carbono, então ela é hex. Só tenho ligações simples entre os meus átomos de carbono, então é an, e vai terminar em oico. Então, esse daqui é a nomenclatura desse nosso ácido. Muitos ácidos carboxílicos, eles têm o seu nome popular, né, baseado então em alguma história ou baseado até mesmo na sua utilização. Esse é o caso, por exemplo, do nosso ácido metanoico, no qual a gente só tem um átomo de carbono, e popularmente ele é chamado de ácido fórmico, porque ele é o ácido presente então em aquelas formigas. Quando a gente leva às vezes uma picada de uma formiga, a gente tem justamente essa sensação. Então ele é fórmico porque ele está derivado a essa formiga. Outro ácido é o nosso ácido etanoico, que também tem 2 átomos de carbono, a gente chama ele de ácido acético, popularmente, como eu já falei para vocês. Isso acontece porque a palavra acetum no latim, ela significa azedo. Então essa é a origem desse nome. Outro também muito comum que a gente ouve falar é o nosso ácido butanoico. O ácido butanoico, ele é chamado de ácido butírico, ele é o ácido que a gente tem então na manteiga, justamente porque esse butírico, ele também deriva e significa então manteiga no latim.
Outro é o ácido pentanoico, que tem 5 átomos de carbono. Popularmente a gente chama ele de ácido valérico, e isso é porque ele é encontrado em uma planta que se chama valeriana. A gente tem o ácido hexanoico, que tem 6 átomos de carbono, assim como o octanoico, que tem 8 átomos de carbono, e eles são ácidos que têm origem, né, derivados do animal, que se chama capra. Então a gente tem ácido caproico, ácido caprílico e também o cáprico, justamente por causa dessa origem que está diretamente relacionado a esse animal. Além disso, nosso corpo também espelha alguns tipos de ácidos carboxílicos, que é o que a gente chama famosamente de CC, tá? Esse nosso CC, então, ele é derivado das reações químicas, no qual são produzidos alguns ácidos que são fracos. Quando a gente passa um desodorante, um perspirante, ou até mesmo esses produtos, a gente está fazendo a neutralização desses nossos ácidos. Alguns animais, como os cachorros, que têm um olfato mais apurado, eles conseguem sentir, então, esses cheiros, desses ácidos, muito mais fácil do que nós, seres humanos. Mas cada um de nós produz uma quantidade de ácidos carboxílicos diferente, e por isso que cada um de nós tem um cheiro diferente. Os nossos ácidos carboxílicos são compostos que apresentam alta estabilidade, e isso está diretamente relacionado às forças intermoleculares que eles realizam. Quando a gente olha para esse composto, a gente consegue perceber que a gente tem o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Então, consequentemente, a força intermolecular que a gente tem desses nossos elementos, desses nossos compostos, ela é ligação de hidrogênio. Além disso, os nossos ácidos carboxílicos são capazes de fazer ligações de hidrogênio intra e intermolecular. Justamente pelo fato disso, faz com que eles tenham elevados pontos de fusão e ponto de ebulição quando a gente compara com hidrocarbonetos. Para ser sincera, esse daqui é um dos compostos que maior tem pontos de ebulição dos nossos compostos orgânicos. Isso é justamente por causa dessas interações intermoleculares que são extremamente elevadas. O que a gente nunca pode esquecer, que quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser então o nosso ponto de ebulição também, quando a gente está comparando o mesmo grupo funcional. Quando a gente está comparando grupos funcionais diferentes, a gente sempre precisa fazer o comparativo dessas forças intermoleculares. Então, lembra, ácido carboxílico faz ligação de hidrogênio intra e intermolecular. Quando a gente pensa nessas forças intermoleculares, a gente também pensa na solubilidade. Então, assim como todos os demais grupos funcionais, quanto maior for esse meu R, ou seja, quanto maior for a minha cadeia carbônica principal, menos solúvel em água vai ser. Justamente por quê? Porque a parte polar da minha molécula é essa daqui, onde eu tenho a minha hidroxila e também tenho meu dupla O. Ou seja, onde eu tenho o meu grupo funcional do meu ácido carboxílico, ela é extremamente polar. Então, isso faz com que ela seja muito solúvel em água. Contudo, quanto maior for esse meu R, menor vai ser a minha solubilidade. O que a gente sempre precisa lembrar, ácidos carboxílicos de cadeia pequena são extremamente solúveis em água. O exemplo que a gente tem lá é o nosso ácido acético, é o ácido do vinagre. A gente consegue solubilizar e misturar ele em água com muita facilidade, justamente por ser uma cadeia carbônica pequena, menor. Esses foram então os nossos ácidos carboxílicos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!